Senhor Cláudio, vamos fazer a sua audiência de custódia, essa audiência também chamada de apresentação. É uma audiência em que nós não estamos aqui para julgar o senhor não vai sair daqui nem condenado nem absolvido, porque não haverá julgamento. Nós estamos aqui para decidir sobre 3 objetivos. Primeiro, saber se a sua prisão é legal. Segundo, se o senhor teve seus direitos assegurados. Terceiro, saber se o senhor precisa permanecer ou não preso. Então, o senhor também, tudo que nós falamos aqui não poderá ser usado contra o senhor em nenhum outro momento posterior a isso. Ou seja, esse que for dito aqui não pode ser levado em consideração contra a sua pessoa, mas ainda assim o senhor tem o direito de não falar, de permanecer em silêncio caso o senhor não queira falar. Então, o senhor tem 3 possibilidades. O senhor pode dizer que não quer falar, e a gente já passa para as outras etapas dessa audiência, ou o senhor pode dizer que está disposto a responder algumas perguntas, ou o senhor pode responder todas as perguntas. Tá certo? Senhor. Você entendeu direitinho? Sim, senhor, entendi. Então, eu pergunto ao senhor se o senhor tem interesse em responder algumas perguntas. Sim, senhor, tenho interesse em responder. O senhor foi preso quando? Ontem, A que horas? aproximadamente 1h30 a 2 horas da tarde. O senhor estava onde na hora da prisão? Eu estava indo ver um acidente de trânsito que tinha ocorrido na esquina da minha casa. Eu estava em direção àquela multidão, quando apareceu a viatura que me trouxe para cá. Quem foi que realizou a sua prisão? Quem deu parte de mim? Quem foi que fez a prisão? Se foi a polícia, se foi alguma pessoa? Foi a polícia. Foi a polícia. Me diga uma coisa, a sua prisão aconteceu de maneira normal? Houve alguma anormalidade que o senhor acha que... Não, nada fora do normal, não, normal. Normal. Me diga uma coisa, o senhor... Qual foi o motivo de sua prisão? O motivo foi uma discussão que eu tive com meus familiares em casa ontem. Como é que foi essa discussão? Foi contra quem exatamente? A discussão, Com quem, aliás? A discussão inicialmente começou entre eu e meu irmão mais velho, e acabou minha mãe se envolvendo e minha irmã também se envolvendo. E acabou chegando nesse patamar onde eu estou agora. Totalmente ferido, mostrar para o senhor. Platina, que não sofro crime convulsivo. Não sei se o senhor está podendo ver, que tudo é ferimento do momento lá. E sempre eu que agredi, não agredi absolutamente ninguém. Aqui. Isso aqui, ó, foi a agressão do meu irmão, que é platina. Aqui são os ferrinhos da platina, no cotovelo, aqui nos ombros também, ó, no 2, ó. É ferro aqui, ó. Sem falar nas crises convulsivas que eu sou. Essas crises convulsivas são de quê? Senhor? Essas crises convulsivas são de quê? Doutor, eu não sei explicar para o senhor, ela começou em 2018. Eu não sei explicar. Eu andei pesquisando sobre, existem várias questões que podem levar a essas convulsões. Mas no meu caso, não alimentação, não é bebida alcoólica exagerada, não é. Simplesmente uma coisa que não estou no hospital, deitado numa maca com a cara clara. Eu sou um pouco alta, eu caio, deve sentir. Esse osso aqui meu aqui, essa parte aqui do meu rosto, eu não sinto ela praticamente, eu não sei se é uma vez o que é. Fui da última que deu, que rasgou a cara toda, o senhor me entende? Me diga uma coisa, o senhor já foi preso antes ou não? Já, em 2019. Por que motivo? Por esse mesmo motivo, discussão no caso. O senhor faz uso de alguma substância? Repito, o senhor não é obrigado a responder as perguntas. Essa pergunta, inclusive, é de foro íntimo, mas o senhor fica à vontade para responder ou não. O senhor faz uso de substância entorpecente ou bebida alcoólica? Bebida alcoólica. E nesses momentos em que o senhor se envolve em discussão com a família, o senhor está sob efeito de bebida alcoólica? Doutor, para que fique bem claro, essas situações com discussão não são corriqueiras entre eu e minha família. Não são.
Mas, geralmente, quando eu bebo, eu não bebo ao ponto de perder os meus sentidos e falar, em fazer, e falar coisas que não estão fora das condições, não. Eu bebo o suficiente normal, só que acontece às vezes inteligência. Em 2019, aconteceu ontem de novo. Errei pelo fato de, como a minha defensora me explicou, pelo fato de eu ir de encontro a uma coisa que não é do meu, não é do meu agrado, mas porém também não é da minha jurisdição, assim, digamos assim, né? Porque uma situação que, sendo que a dona da casa, ela aceita e eu me sinto um pouco de certa forma ofendido com isso, mas a promotora, a doutora me explicou que eu errei esquisito de... Foi só isso mesmo. Entendi. O senhor responde algum processo? Eu saiba esse agora e esse de 2019 e esse agora, doutor. Porque esse aqui é só uma prisão, mas não tem processo ainda. Senhor. O outro fato gerou processo, sabe dizer? Não, senhor. Mas não, pelo menos para mim nunca chegou nenhum tipo de intimação, nem nenhum tipo de pedido de audiência, não, senhor. Certo. Tudo bem. Se o promotor tem alguma pergunta. Sim, doutor. Senhor Cláudio, o senhor Senhor. reside com a... Quem são as pessoas que moram lá na casa, na residência? Minha mãe, minha irmã e meu irmão. O senhor trabalha? Não, senhor, eu sou aposentado, deficiente físico. Recebe um benefício? Exatamente, senhor. Certo. O senhor prestou depoimento lá na Central de Flagrantes, perante a autoridade? Senhor, não entendi. O senhor prestou depoimento lá na Central de Flagrantes? Sim, senhor, prestei. É muito breve, mas prestei. Fez exame de corpo de delito? Senhor? Fez exame de corpo de delito? Doutor, eu passei por dentro de uma máquina, assim, não sei aquilo ali Você só foi examinado por uma pessoa, por um médico? Ele perguntou a respeito de lesões? Não fui. Os policiais que lhe prenderam, eles foram, não praticaram nenhum tipo de violência contra o senhor, não, né? Não, senhor, praticaram não. Me diga mais uma coisa. O senhor responde um processo de violência doméstica em São Paulo? Respondo. Pois é. O senhor devia ter dito quando o juiz lhe perguntou, né? Porque também esse caso foi também em 2019, também, por coincidência. Só que esse caso, doutor, eu sei que eu queria que o senhor entendesse, esse caso é um caso totalmente... Porque eu que sou processado no caso por não querer mais uma pessoa. Não precisa justificar, não. Eu só queria que o senhor confirmasse aqui a informação. E nesse ponto, sim, senhor. Só que já foi, eu acho que até arquivado, que nunca mais chegou mais nada lá em casa também. Não. Tudo bem. Doutor, sem mais perguntas. Boa tarde. Seu Cláudio, se o juiz lhe conceder a sua liberdade hoje, o senhor disse que reside com a sua mãe. Sim, senhora. Foi ela que foi até o quartel, pelo que a gente viu aqui do auto de prisão em flagrante, e que, digamos assim, denunciou o senhor, né? Manifestou a vontade de representar criminalmente contra o senhor. Se o doutor lhe conceder a liberdade hoje, o senhor tem aonde ficar afastado da sua mãe? Senhora, tenho sim, senhora. Aonde é que o senhor ficaria? Eu vou providenciar um quarto, uma kitnet para mim. Eu vou ficar na casa de um amigo enquanto eu providencio a kitnet, fiquei atrás ainda, né? Mas lá perto em casa eu não vou ficar, prometo, doutor. Quem é esse amigo que o senhor ficaria até providenciar a kitnet? Na casa de um amigo meu. Sim, quem é o amigo? O senhor tem o endereço dele? Igor Martins Igreja. O endereço exatamente eu não sei. Mas o nome dele é Igor, é meu amigo de infância. Vou ficar na casa... aí mesmo em Timon? Exatamente, sim, senhora, aqui em Timon. O senhor sabe o bairro, alguma coisa desse É no centro também, muito próximo lá, assim, é um quarteirão depois da minha casa. Eu vou ficar para lá, por exemplo, se o senhor não me inscrito me der a minha liberdade hoje ainda, eu vou para lá para casa dele, aí amanhã ele vai sair comigo para a gente procurar uma kitnet. Nem em casa eu vou pegar minhas coisas pessoais, não. Eu vou pedir para que ele vá. Eu prometo isso para o senhor. Por favor, me tira daqui, doutor. Estou totalmente
sem Eu mais prometo pro senhor que eu não vou perturbar ninguém. Só quero sair daqui, pelo amor de Deus. Meu braço tá doendo muito, os ferros, e o meu rosto deu no cinto do lado esquerdo, e Muito bem, doutor Fernando. Só antes de passar para o doutor Fernando falar, para ficar. O doutor Fernando já fez essa pergunta, essa observação. O senhor disse que responde a um processo de São Paulo de 2019, é isso? isso foi em 2019. 19. Certo. Doutor Fernando, o senhor tem, por gentileza, a palavra para as suas considerações finais. Ok, doutor, obrigado. Bem, ilustríssimo juiz, nobre defensora, doutora Mariana, o Ministério Público fazendo aqui, uma análise, preliminarmente, uma análise da situação da prisão em flagrante em si, o que se tem aqui, formalmente, a autoridade policial atendeu aos requisitos necessários para a confecção do flagrante, né? Apresentado que foi essa autoridade, o senhor Cláudio, por policiais militares, e o que foi relatado é que, na data de ontem ainda, né, logo cedo, houve uma discussão familiar, conforme ele já está dizendo, mas, na verdade, o senhor Cláudio teria agredido a sua genitora, teria ameaçado, teria, inclusive, tido via de fato lá na situação, e, em razão disso, ela procurou o quartel, formando essa situação aí por volta de 1 hora da tarde, e os policiais, então, foram em busca do senhor Cláudio e realmente fizeram a sua prisão próximo da residência. Este fato já teria sido o segundo fato do dia, uma vez que o primeiro fato ocorreu logo de manhã, quando a genitora, inclusive, chegou aí à delegacia pedir que realmente lhe fossem concedidas medidas protetivas para lhe colocar a salvo da violência praticada pelo senhor Cláudio, que ela informa ser usuário de entorpecente, de bebida alcoólica, e, em razão disso, aqui ocorre todo esse problema. Então, naquele mesmo dia, né, teria ocorrido duas situações distintas, e, em razão disso, os policiais foram acionados e conduziram a central de flagrantes. Então, não verifico nada que possa realmente colocar qualquer tipo de irregularidade no flagrante, seja no aspecto formal ou material. Então, ele deve ser homologado, e esse é o requerimento do Ministério Público. O senhor Cláudio, né, ele também já responde a um outro processo, aqui de 2019, inclusive tinha sido deferidas medidas protetivas, mas esse processo já foi baixado, não foi, ele não foi virtualizado depois que nós tivemos a virtualização dos processos para que tramitasse no PJE. Então, acredita-se que essas medidas protetivas não estejam mais em vigor, até mesmo porque ele estava em sua residência e a gente não tem como verificar, inclusive, se estava o senhor Cláudio até descumprindo uma medida que caracterizaria até um novo delito. Mas, enfim, ele responde, conforme também apurei aqui, outro processo na comarca de São Paulo, onde ele teria ameaçado sua companheira lá em São Paulo, e veio até uma carta precatória aqui para a cidade de Timor, intimá-lo. Mas ainda assim encontrava-se em liberdade de estudo. E o Ministério Público entende, nessa ocasião, que realmente são necessárias medidas cautelares
conforme, inclusive, já foram requeridas junto à autoridade policial para a genitora do preso. Excelência, pessoal, andou saindo aqui, não sei se houve algum problema de conexão. Isso quer que eu continue? O senhor está sem áudio. Evelton? Vamos parar, doutor. Ok. Evelton? Eu acho que ele também deve ter caído. Aqui em casa, por um instante, faltou energia. Aqui também foi geral. Aqui também o ar-condicionado parou, mas a internet não falhou. Eu também caí, mas voltei. Doutor, eu só peguei a parte que o senhor pediu a homologação. O senhor não chegou ainda na liberdade, não. Eu vou retomar, doutora, porque realmente até o próprio flagranteado saiu aqui da... Vamos aguardar ele, né, doutor? Evelton, você está aí, Evelton? Foi outro que saiu também, caiu. Ele nem está online aqui comigo. Porque ele aí no fora é complicado essa... Como é rede, demora um pouco mais a retomar. Ele retornou aqui. Ele está online. Deixa eu ver com ele aqui se ele... O que ele vai dizer aqui. O senhor tem como parar a gravação, doutor? Eu não sei, é com ele. É só ele que é o... É só ele. Agora ele não me respondeu aqui. Ele está online. Deixa eu tentar ligar para ele aqui. Ele disse que voltou lá a energia. Ele está tendo que religar o computador. Estou aproveitando esse momento bem aqui, até porque eu ia pedir para no final, eu só lhe fazer uma pergunta aqui, Sim. como juiz da Fazenda Pública, é porque é a segunda pessoa que me questiona a respeito disso e eu não sei responder. Como é que a Justiça do Maranhão, no caso tribunal, eu não sei se é pelos juízes das comarcas, faz a escolha de perito? Porque tem gente querendo se habilitar como perito. Como é que faz essa habilitação? Doutor, algumas especialidades têm perito, algumas, né? E em outras nós fazemos a nomeação. Então, doutor Fernando, por gentileza, eu queria que o senhor, como houve essa queda de energia aí, muitos saíram, né? Eu queria que o senhor, por gentileza, continuasse com o raciocínio. Então, doutora Mariana, a senhora acompanhou, conseguiu acompanhar até ao pedido de homologação do flagrante, é isso? Foi, até aí eu acompanhei. Então, vamos retomar aqui. Já estava quase finalizando, mas tudo bem. Bem, o que nós temos com relação ao senhor Cláudio é que, neste dia, né, foram dois eventos, né, de violência que ocorreram. Inclusive, o primeiro evento que ocorreu nesse dia, na data de ontem, ocorreu mais cedo e motivou com que a genitora fosse à delegacia e fizesse requerimento de medidas protetivas em relação ao Cláudio, que, segundo ela, faz o uso de bebida alcoólica e substância entorpecente de forma abusiva, e que é o motivo, em geral, das desavenças e agressões e ameaças que ocorrem na residência. Então, no segundo momento, logo que ela retornou da delegacia para casa, é que houve novo episódio de violência
e que motivou que ela fosse à Polícia Militar, ao quartel da Polícia Militar, solicitar ajuda, e os policiais, então, fizeram a prisão flagrante do senhor Cláudio. Né? Então, essa é a situação. Conforme eu fiz o questionamento, né, a ele também responde a um processo de violência doméstica em São Paulo, contra sua companheira, também em 2019. E também em 2019 houve episódio de violência com relação à genitora, e já tem denúncia oferecida, esse processo era físico, foi virtualizado, tem audiência marcada para o final do ano agora, certamente o senhor Cláudio ainda vai ser intimado, mas não consegui apurar acerca de medidas protetivas. Lá informa que foram concedidas medidas protetivas, mas que esse processo foi baixado. Então, não é possível saber, até porque as mesmas têm uma período de duração. Como ele estava em casa, acredito que essas medidas protetivas não estavam mais em vigor, né? Porque senão estaríamos tratando de um novo fato típico aqui, que seria hoje o descumprimento das medidas protetivas, né? Mas, mesmo com essa situação, o Cláudio estava em sua residência, mas o que se verifica, de fato, é que a situação exige em favor, em proteção às vítimas, né? A vítima, no caso, a genitora, medidas protetivas de urgência, né? Que possam inibir tanto a aproximação como o episódio de violência dessa natureza, que foi o que ela objetivou quando esteve na delegacia da mulher ontem de manhã. Então, Excelência, não vislumbro, no caso, a necessidade de prisão preventiva. Acho que são suficientes medidas cautelares, ou melhor, medidas protetivas em favor da vítima, né? Uma vez que o senhor Cláudio, até quando ouvido, verificou que é cabível em favor, em seu desfavor e em favor da vítima, essas medidas protetivas, que tem intenção realmente de deixar a casa e estar em outro local, evitando que medidas, que episódios aconteçam. Então, Excelência, o Ministério Público manifesta-se pela aplicação de medidas protetivas em favor da vítima, no caso, aquelas de afastamento do representado lá do lar, proibição de se aproximar dela, proibição de se aproximar ou fazer contato, inclusive através de outros meios, telefone ou outros mensagens e tal. E, em relação a ele, como medidas cautelares, apenas o comparecimento mensal, o fato de que não deve se ausentar da comarca sem autorização judicial, e em razão dessa condição de fazer uso de substância entorpecente, bebida alcoólica, e ele esteja até complicado de fazer uma determinação dessa, mas que ele evite fazer uso dessas substâncias, que pode gerar novas situações de violência. Então, em suma, pela homologação do flagrante, pela concessão de liberdade provisória, né, conforme mencionei, não verifiquei situações que exijam, já que até presente momento, né, antes dessa prisão ele estava em liberdade por conta de toda essa condição, mas que sejam aplicadas medidas protetivas ao senhor Cláudio, né, e medidas protetivas, não, medidas cautelares, senhor Cláudio, e medidas protetivas em favor da vítima, conforme já mencionado. Então, essa é a manifestação do Ministério Público. Doutora Mariana, por gentileza, tem a palavra. Minha juiz, nobre representante do Ministério Público, trata-se de ação auto de prisão em flagrante
em que figura como flagranteado o senhor Cláudio Silva Castro, preso na data de ontem, em razão da Lei Maria da Penha, por supostamente ter ameaçado, bem como ter causado vias de fato na sua genitora, senhora Clarice. De acordo com o auto de prisão em flagrante, o senhor Cláudio e as declarações prestadas pela vítima, genitora do assistido, Cláudio Silva Castro, senhora Clarice Silva, o flagranteado faz uso de bebidas alcoólicas e na data de ontem, bem como drogas ilícitas, e na data de ontem teria lhe ameaçado, lhe empurrado e batido a sua cabeça contra a parede. Em razão de tais fatos, ela dirigiu-se até o quartel para informar esses episódios aos policiais, que de imediato deslocaram-se para a residência da vítima e lá encontraram Cláudio na frente desta residência, oportunidade em que prenderam no flagrante delito. Pois bem, a defesa vem concordar com os pleitos ministeriais, ambos os pleitos. Primeiramente, no que pertinha à homologação do flagrante. O senhor Cláudio ele foi preso na frente da residência de sua genitora, onde morava com ela. Tão logo aconteceu o fato e ela dirigiu-se até o quartel da polícia para relatar eventuais agressões, vias de fato e eventual ameaça por parte dele. A defesa entende desta forma que a situação de flagrância se faz presente e entende também que o flagrante preencheu todas as formalidades legais do que pertine à documentação necessária, especialmente quando se observa que o laudo de exame de corpo de delito. Na realidade, a defesa não conseguiu verificar o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima, tendo observado tão somente o laudo de exame de corpo de delito realizado no flagranteado, em que o mesmo apresenta algumas lesões essas que já foram, inclusive, descritas pela vítima quando dos seus relatos, informando que, de fato, também agrediu o flagranteado Cláudio, o que poderia nos levar ao relaxamento do APF em relação ao crime capturado aí em vias de fato pela autoridade policial, o artigo 21. Pois bem, ademais, a defesa ainda observou que, no que pertine à necessidade de manutenção ou de conversão da prisão em flagrante em preventiva, tem o mesmo entendimento ministerial. A defesa entende que ao senhor Cláudio pode ser dada uma nova oportunidade de conviver em liberdade. A senhora Clarice, concordando com o pleito ministerial, faz-se necessário, uma vez que ele relatou que já respondeu a um processo de Lei Maria da Penha no estado de São Paulo e outro aqui nesta comarca no ano de 2019, envolvendo as mesmas partes, e ela relatou que também o agrediu, até para a proteção dele próprio, que sejam arbitradas medidas protetivas em favor da senhora Clarice, e, em especial, o afastamento, uma vez que, como já dito pela defesa, ela relata que houve essa agressão também por parte dela na pessoa do senhor Cláudio. E ele nega as acusações de que tenha a agredido de qualquer forma. Então, a defesa concorda com o representante ministerial quando este pugna pela homologação do flagrante, bem como concessão de liberdade provisória ao assistido, arbitrando-se em favor da vítima, sua genitora, senhora Clarice Silva,
medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. É essa a manifestação da Defensoria Pública em defesa de Cláudio Silva Castro. Muito bem. Realizadas as alegações, né, por parte do Ministério Público e da Defesa, vamos então à decisão. Com relação à prisão, não há realmente nenhuma, ou seja, com relação à legalidade da prisão, melhor dizendo, não existe nenhuma divergência entre o Ministério Público e a Defensoria. E, de fato, o auto de prisão encontra-se completamente rígido, devendo, portanto, receber deste magistrado o status de legalidade. No que se refere à questão de qualquer afronta aos direitos individuais do senhor Cláudio, também eles não existem e não há controvérsia nesse aspecto entre Ministério Público e Defesa igualmente. No que se refere à questão da liberdade do senhor Cláudio, o Ministério Público se posicionou pela indicação para o caso de medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas com relação à vítima. Este magistrado já entende, já é de longo prazo, e cabe ao Ministério Público realizar o pedido de prisão, não podendo o juiz fazer a prisão de ofício.